Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio de número 115 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, o tema de hoje é o amor em seus diferentes níveis, ou seja, como que o amor surge e evolui à medida em que a relação de vocês avança, né? Então sabe quando você começa a ficar com uma pessoa, aí passam, 3 ou 4 semanas e te dá uma sensação de que, porra, você está realmente gostando dessa nova pessoa? E aí passa mais 1 ou 2 meses e pronto, né? Seu coração já está repleto desse sentimento genuíno que perfuma o seu dia e te deixa meio chapado ou meio chapada mesmo, com riso fácil e de bem com a vida. Aí você diz pra ele ou diz pra ela pela primeira vez: olha, eu te amo, sabia? E você torce pra pessoa não responder com obrigado. Espero que não tenha acontecido com vocês. Então, galera, o objetivo de hoje é entender qual é a diferença básica entre amor e paixão, ou paixão e amor, né? Identificar quando que o amor surge, de fato, e como que ele evolui e mexe com você à medida em que a relação avança. Tá bom? Vamos nessa então? Gente, lembrando, se você acabou de me conhecer, você pode acompanhar meus vídeos lá no TikTok ou no Instagram pelo @edu.baggio.psi. Se não entendeu nada, tem o link na descrição desse episódio, é só clicar direto pro meu Instagram ou pro meu TikTok. E tem também o link pro meu WhatsApp, caso você queira contratar minha consultoria de relacionamentos, tá bom? Então bora lá! Então, galera, a ideia para esse episódio surgiu há muito tempo, já faz mais de um ano, tá? Tava aqui anotada na pautas pro podcast, tem 9 nesse momento. E, cara, esse item aqui dos níveis de amor tá nessa lista faz muito tempo. Eu sempre atualizo a lista e esse tema tá lá. E, bom, como que surgiu, né? Surgiu de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, já faz mais de um ano. E ela comentou comigo, falou assim, ela compartilhou que ela estava num relacionamento já fazia uns 6 meses, 8 meses, sei lá, talvez até um ano, não lembro agora, com um cara, e esse cara estava super apaixonado por ela e dizia o tempo inteiro que amava ela e tal, e esperava que ela dissesse o mesmo, olha, eu também te amo. E ela não dizia. E isso começou a incomodá-la. Ela falou assim, do que você acha que eu faço, né? Pô, o cara disse que me ama e tal. E eu perguntei, mas você ama ele? Ela falou, não sei. Eu perguntei como é que tava a relação e ela explicou que a relação dela tava bem evoluída já. Então tinha comprometimento, tinha rotina, se falavam todo dia, sexo gostoso, presente, cinema, parque, tudo certo. Né? Namoro mesmo. Mas ela não dizia que amava o cara. Eu perguntei por que, ela disse... Edu, eu não posso dizer que amo porque ainda tá muito cedo. Acho que o amor é um sentimento muito forte, muito raro. A gente ama amigos de longa data, a gente ama familiares, a gente ama animais de estimação, a gente ama as nossas plantinhas, a gente ama, né, as nossas músicas favoritas. Mas dizer que você ama alguém, assim, um namorado, um ficante, acho que demora mais. Eu falei, olha, com todo respeito, mas eu discordo totalmente. Eu discordo de qualquer pessoa que diga, não vou dizer que amo. Namoro é um sentimento muito forte, demora pra aparecer. Eu acho que é exatamente o contrário, acho que o amor é um sentimento que surge tão facilmente, pelo menos pra mim, né? Aí eu fui dar uma olhada na definição de amor, e segundo o tio Google, é a seguinte, olha só. O amor é um sentimento complexo e multifacetado, beleza, podendo ser definido como um conjunto de emoções e comportamentos que envolvem forte afeição, ok, afeto, né? Apego, cuidado e desejo de bem-estar em relação a outra pessoa, animal ou coisa. Então você pode amar uma pessoa, você pode amar um bichinho, ou você pode amar ali um instrumento musical, uma caneca que você adora, uma geladeira que é eficiente, um carro que te apaixona. É um sentimento tão complexo e multifacetado, eu concordo plenamente, mas eu não acho que pelo fato de ser complexo e multifacetado, ou mesmo forte, ele demore a aparecer, tá? Então, eu pergunto a vocês, no que essa definição difere do que a gente sente por um contatinho, por um ficante ou mesmo por um parceiro ou parceira nova, né? Na minha opinião, tá? Que é o tio Edu falando, eu acho que o amor já existe. Mas acho que o que muda
É o nível desse amor. Então não acho que assim que a coisa tem que estar gigantesca para então se transformar em amor. Que daí a gente vai chamar do quê? De paixão? Então por isso você está apaixonado, e quando a paixão está no limite, puf, ela vira amor. Eu discordo, que eu acho que as duas coisas surgem ao mesmo tempo. Acho que a paixão e o amor surgem ao mesmo tempo. A diferença é que o amor começa pequenininho, né? É um sentimento que ainda envolve uma leve afeição, um leve apego, um leve cuidado, um leve desejo de bem-estar em relação a essa outra pessoa, animal ou coisa, e ele evolui. E ele começa a se tornar mais multifacetado e complexo à medida em que a relação avança e dá certo, tá? E aí, para dar uma solidificada melhor nesse conceito, eu trouxe duas visões de amor, uma filosófica e uma neurocientífica. Eu fiquei de cara comigo mesmo, porque eu tava até me queixando com meus colegas da faculdade de psicologia essa semana, que a gente voltou agora pro segundo semestre, né? Eu tô no segundo período. E, cara, eu não aguento mais que falem de Descartes, René Descartes, de Platão, de Sócrates, de... Porra, tantos pensadores, oh meu Deus, o Copérnico, né, do heliocentrismo e tal. Então, assim, cara, a gente sempre estuda os mesmos clássicos em qualquer curso de faculdade que você faça, que é cansativo, que é sempre a mesma coisa e tal. E hoje eu vou citar Platão. Justo, eu critico tantos clássicos, hoje eu vou acabar citando Platão. Por quê? Porque a definição de amor de Platão é muito legal e eu concordo. Que é um pouquinho parecido com o que eu acabei de falar. O que o Platão fala? O Platão, o filósofo grego, para quem não lembra, das escolinhas lá das aulas do tio Raul, o amor, segundo Platão, ele é uma busca pela beleza e pelo bem, né? Mas também como uma elevação da alma. Tem um livro dele chamado O Banquete, em que ele distingue o amor em duas partes. A primeira seria Eros, né? Eros, até a palavra erótico vem de Eros, né? Que é o desejo. E HP ou ágape, não lembro como é que fala, que é o amor mais elevado e altruísta, ou seja, você se preocupa com quem está ao seu redor, né? Pessoas, coisas, né? E nesse olhar, segundo Platão, só vai ser amor mesmo quando vai além do desejo físico e passa a envolver a admiração e o crescimento mútuo. Pau! Acho que o Platão mandou muito bem aqui. Acho que eu dei um berrão no microfone, né? Foi mal. Mas, admiração e crescimento mútuo. Isso bate muito com a psicologia de relacionamentos, que diz que para você ficar com alguém, você tem que ficar com uma pessoa que você admire, por quem você tem atração e por quem você tem uma ambição. Então são 3 As que a gente fala. Então, você admira essa pessoa e você quer crescer com ela. E no que isso difere com um contatinho? Você está com um contatinho, trocando uma ideia. Você já admira essa pessoa porque é uma novidade, tem coisa ali que te atrai, né? A beleza física, o papo, o beijo, enfim. E tem um crescimento mútuo, ou seja, você quer que a relação se torne, né, se tornem ficantes, vire um namoro, e quem sabe vocês morem juntos um dia, tenham filhos, enfim. Então, eu acho que Platão concordaria comigo, não sei, já morreu, mas... Ou seja... Eros, que é o desejo, e ágape, que é o amor mais elevado e altruísta, já surge desde o começo. Já tem um interesse ali, né? Já do lado da neurociência moderna, estamos falando de 2025, né? Platão é de antes de Cristo. Na neurociência, a paixão está ligada a altos níveis de dopamina e de norepinefrina. Eu sempre travo a falar essa palavra. Dopamina e norepinefrina. Né? Que é o quê? Que é aquela paixão intensa, que é uma droga, né? No sentido de entorpecimento. Você fica... Meu, eu quando fico apaixonado, eu fico retardado. É muito gostoso. É a melhor sensação do mundo, né? Então você tá cheio de dopamina e norepinefrina. Já o amor, ele envolve oxitocina ou ocitocina, tá? A pronúncia só difere a gramática, mas a grafia, mas é a mesma coisa, tá? Oxitocina e ocitocina. E a vasopressina, a vasopressina, que fortalece um vínculo e a confiança. Então a gente precisa de oxitocina e de vasopressina para criar vínculo. E como que a gente libera essa química no nosso corpo? Por meio de abraços, por meio do diálogo, contato visual, né, que é olhar olho no olho, sexo, vulnerabilidade. Então, nós temos a paixão, que é a dopamina, que é a coisa intensa, né, que surge ali num primeiro momento sem você conhecer, e depois o amor libera outros químicos que fortalecem esse vínculo. Tá? Então tem essa separação química entre paixão e amor, que é a mesma coisa que o Platão falou, só que Platão não tinha acesso a uma ressonância magnética para poder saber dessas coisas, né? Então, assim, é disso que eu quero falar hoje, sobre como que a gente percebe essa evolução, porque eu acho que a minha amiga lá, que eu contei no começo desse episódio, já tinha amor. Mas acho que talvez ela estivesse confundindo com paixão, ou conhecendo o histórico da vida amorosa dela, ela estava com medo de se machucar.
de falar muito cedo, criar um vínculo, já uma dependência e ela sofrer de volta, né? Se frustrar. Então, eu acho que ela estava errada em dizer que em segurar e dizer assim, eu amo. Eu acho que você já ama, você só talvez não está sentindo segura na relação, tanto é que a relação não durou muito mais tempo do que isso, obviamente ela não estava confortável. Então, qual que é a parada aqui? Eu acho que o caso dela me inspira. Ok, o caso dela deu errado, mas vamos supor que tivesse dado certo, como muitos casos dão certo, porque muita gente fala assim, só digo que amo depois de um ano, depois de namoro. E tem pessoas que nem dizem que amam, principalmente homens, quando são muito evitativos, que falam, tem muitas clientes que falam assim pra mim mas o meu namorado, meu marido não fala que ama, ele tem dificuldade. Aí realmente são questões mais profundas, mas é a dificuldade que a pessoa realmente tem de dizer que ama, que tem um sentimento ali, tá? E por que eu acho que isso é um problema? Porque eu não admito que, por exemplo, o ódio seja mais acessível e abundante do que o amor. Não sei se vocês já repararam, já prestaram atenção, mas as pessoas odeiam com muita facilidade. Se eu assistir um filme, deu 15 minutos, não gostei, eu odeio esse filme, já não curti. Ou seja, a gente reprova com facilidade, a gente cancela com facilidade. Você tá ali no Instagram, no TikTok, se o vídeo não te interessa em 3 a 4 segundos, você já pula. Ou seja, a rejeição nasce fácil. Mas por que a aceitação seria tão difícil? Por que eu escuto de tanta gente, de clientes, de amigos, de familiares que o amor demora a crescer? Eu acho que não. Eu acho que a gente só está tão traumatizados com o sentimento de amor e com relacionamentos tóxicos que a gente fica segurando o sentimento bom e acha que ele demora a surgir, mas ele surge rápido. Ele demora a evoluir, mas não deixa de ser amor. Tá? Então assim, galera, a partir de agora não vai ter tanta ciência, tá? É a minha interpretação da evolução do amor com base no que eu vivi dos meus relacionamentos. Eu quero passar hoje para vocês a minha filosofia bagiana, né, de Edu Baggio, a visão bagiana da filosofia de como, ou eduardana, nossa, que horror, deixa pra lá. A minha visão de como que eu acho que o amor surge e evolui aí dentro do seu coraçãozinho, tá? Né, vai dizer, eu me apaixono super fácil e eu amo com muita facilidade e com muita intensidade, inclusive quem me machucou. A gente já vai falar disso, tá bom? Então partimos agora para os diferentes níveis de amor. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas. Curioso, essa foi a primeira vez que eu escolhi a trilha sonora antes de gravar o episódio. Então, vocês acabaram de escutar aí Marisa Monte com Amor I Love You. É uma música que ela compôs com Carlinhos Brown, se eu não me engano. Se eu estiver falando merda, desculpa, Marisa. Mas, cara, acho que essa música é perfeita, né? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Eu acho que a Marisa tá muito certo. Eu acho que os poetas e os românticos, né? Quem me conhece sabe que eu amo Nirvana, e o Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, é um cara que falava muito de paixão em suas músicas, né? O Nevermind inteiro, o disco do Nirvana, o do bebezinho lá, é inteiro sobre uma garota só, né? Eu acho que tem tantos livros que falam sobre a questão da paixão do amor, né? As poesias de Fernando Pessoa, Jorge Amado, Eça de Queiroz, enfim, são pessoas que entendiam realmente de amor e falavam dele em abundância. Então assim, eu separei esse sentimento e a evolução do amor em 1, 2, 3, 4, 5 categorias, que seriam o amor faísca, que é o inicial, o amor investimento, que é a construção, o amor raiz, que é quando ele finca, o amor transformação, que é quando ele começa a te influenciar, e o amor escolha, que é quando você já conheceu a pessoa à vontade, já viu as coisas boas e as ruins, e você decidiu permanecer. E a maioria das pessoas, inclusive essa minha amiga, acham que só é amor a partir do amor escolha. E muita gente fala assim, amor pra mim é uma escolha. Vai se fuder, a escolha já é lá no final, mas o amor já existia muito antes, tá? Então acho que o amor tem diferentes níveis, e essa é a defesa que eu quero fazer pra vocês hoje, tá bom? Então vamos pro primeiro elemento do amor, primeiro nível do nosso elevador, apertamos primeiro andar, amor faísca, que é a fase
a faísca inicial, a fase inicial. Ou seja, vocês acabaram de se conhecer, rolou uns beijos, rolou umas transas, tá gostoso, tá rolando, barzinho, cinema, conhece os amigos, conhece o cachorro, vai na casa, dorme junto, faz café, acorda com mau hálito, põe uma balinha na boca e pau, vamos se amar, né? Assim que é bom. Então, o sentimento é um sentimento forte, né? Por causa da atração física e da novidade. Vocês dois estão chapados de dopamina, que é aquele sentimento do erótico que o Platão falou, e o sentimento erótico e dopaminérgico que a neurociência hoje explica, né? Então, vocês vão estar ali com o WhatsApp fervendo, né? Muito meme, muita foto, bom dia, boa noite. Eu adoro quando eu conheço alguém e aí você começa a mandar fotinha na academia, você manda foto andando de bicicleta, você manda a música que você está escutando hoje, você acorda e manda foto, você acabou de acordar com a cara toda amassada, dizendo assim, você podia estar aqui hoje. Você manda foto do seu prato de comida, você vê uma borboleta na rua e você manda essa foto e fala assim, lembrei de você. Então é uma coisa muito gostosa. Se você nunca viveu isso, sinto muito. Se você já viveu, porra, bom pra caralho. E se você não viveu ainda, saiba que um relacionamento saudável começa mais ou menos assim, tá? Não é obrigação, não é regra, mas geralmente quando a coisa tá boa, é assim que ela inicia, tá? E aí, geralmente nesse amor faísca, vocês vão ter aí 2 a 3 encontros por semana, sexo a noite toda, tá? E assim, isso foi uma coisa que eu já dei uma pesquisadinha, e realmente, para um relacionamento da liga, né, para começar e avançar, geralmente os casais se encontram 2 a 3 vezes por semana, tá? Eu atendo muito cliente que fala assim, a gente se vê uma vez a cada 15 dias. Falo, nossa, vai demorar para engatar. Se vem, que eu digo pessoalmente, né, cara a cara, demora para engatar, tá? Então, geralmente casais que evoluem para um namoro, 2 a 3 encontros por semana ali, né, passa sábado e domingo juntos, ou quinta e sábado juntos, quinta, sábado, domingo, um dorme na casa do outro, e muito sexo, muita intimidade desde o começo. E junto a esse amor faísca vem também uma imensa curiosidade pelo outro. Até é engraçado, cara, quando alguns clientes perguntam assim, do que eu ponho no meu Tinder, no meu Bumble, no meu aplicativo de relacionamento? Eu sempre digo assim, se tá em dúvida, põe a seguinte frase, assim, em busca de pessoas interessantes e interessadas. Por que isso? Eu acho muito legal essa frase, porque é muito bom a gente estar interessado, ser curioso por alguém. Você acabou de conhecer ali uma garota maravilhosa, um garoto maravilhoso, e você está curioso com ele ou com ela, mas você também quer que essa pessoa seja curiosa com você, né? Então, essa imensa curiosidade, que você gosta da pessoa, você já apresenta algum tipo de apego, algum tipo de cuidado, né? Então você espera uma mensagem, você espera encontrar a pessoa, dá uma saudadinha, né? Você tem um cuidado, ei, comeu bem, tá se sentindo bem, a dor de cabeça passou, né? Como é que você foi na prova, como é que tá o trabalho, deu certo falar com o seu chefe, né? E algum desejo de bem-estar para com essa pessoa. Então eu pergunto a você, se isso não é amor, eu não sei o que é. Porque retomando lá a definição do Google, então a gente tem que pensar em afeição, apego, cuidado, desejo de bem-estar em relação a outra pessoa, animal ou coisa. Então, não sei vocês, mas quando eu conheço alguém, isso já passa desde o começo. A diferença é que o nível é pequenininho, é um amorzinho, é um amor faísca. Pá, sabe o isqueiro? Você gira aquela roletinha que sai a faísca e aperta o gás e sai a chama. Então, é uma chama pequenininha. Não é o vulcão de amor ainda, né? O furacão do amor. Mas, furacão não, o vulcão do amor. O furacão ia apagar tudo. Então, mas já tem uma chama ali, um pequeno foguinho que aquece o coraçãozinho de vocês dois. Passado o amor faísca, a gente entra no amor investimento, que é a construção inicial da relação e da porra toda. Então, assim, vocês passam a ter um conhecimento mútuo um do outro, né? Você já tem uma ideia de quem que é essa outra pessoa, mas as descobertas ainda acontecem, né? Então, ali começa a ter a fase que eu chamo de alinhamento de valores. E aqui eu vou trazer uma frase do Gandalf, lá do Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. Eu acabei de ler o Hobbit, né? O livro mesmo, que é a história que antecede o Senhor dos Anéis. E no começo do Senhor dos Anéis, o Gandalf, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte, sobre os hobbits, né? Ele fala assim, você conhece tudo sobre os hobbits em 15 minutos, mas mesmo ao longo de, uma vida inteira, eles sempre te surpreendem.
Então, acho que o amor e o investimento é um pouquinho disso, né? Então, você já conhece essa pessoa, mas sempre vai ter uma novidade ou outra aqui ou acolá. Mas aí começam a entrar os alinhamentos de valores, né? Então, você vai começar a investir ali, né? Vai começar a construir valores religiosos, valores morais, valores de relacionamento, valores políticos, valores financeiros, valores domésticos, né? Como é que estar numa casa juntos. Até eu falo das 4 químicas do amor, né? Os 4 tipos de química que são emocional, sexual, doméstica e de compatibilidade. Tem até um episódio que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Seriam, acho que são as 4 químicas do relacionamento, se não me engano era isso que eu tinha escrito. Deixa eu digitar aqui. Química. As 4 químicas. Não vou achar aqui de cabeça, mas procurem aí. São as 4 químicas. Depois eu procuro aqui certinho. Mas, o que acontece? Então, vocês já começam a ter esse vínculo e começam a alinhar valores. Uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte. Eu sempre falo para os meus clientes. Conheceu alguém, tá? É muito importante perguntar para a pessoa se ela está procurando um relacionamento e, acima disso, que tipo de relacionamento essa pessoa está buscando. Porque difere, tá? Muitas vezes eu atendo clientes que falam assim: mas eu conversei com uma namorada e disse que me ama, que quer estar comigo, que gosta de mim e quer viver comigo. Mas a gente não está se dando bem. Eu falo assim: tá, mas ele quer ter um relacionamento com você, mas que tipo de relacionamento ele quer? E quão compatível é o tipo de relacionamento que ele quer com o que você quer? Você já perguntou isso pra ele? Não perguntei. Aí eu pergunto pra minha cliente, pro meu cliente: tá, o que você quer? Eu quero ver ela 2 vezes por semana, quero passar o final de semana juntos, quero que a gente viaje, vá pro Rio de Janeiro conhecer o Cristo Redentor, e eu quero que a gente se converse mais por mensagens, e eu gostaria de morar com ele daqui a 1 ano. Falei: tá, e ele? Ele não tem plano de morar comigo. Falei: então, porra, vocês têm a ideia de um relacionamento, só que você quer morar junto com ele em até 1 ano, e ele não quer morar com você. De repente vocês são jovens, 22, 25 anos, e ele tá de boa, tá desalinhado. Ou seja, vocês querem a mesma coisa, só que são coisas distintas. Então é muito importante esse alinhamento de valores. Mas quando alinha, aí, né, você começa realmente ali o amor do investimento. Então ali você vai ter pequenas e até grandes provas de compatibilidade. Gosto musical bate, ritmo, vocês gostam de acordar no mesmo horário, vocês leem o mesmo tipo de livro, tem papos em comum, dá certo os amigos. É muito importante quando você conhece alguém apresentar para os amigos. Vocês apoiam a carreira um do outro, já rola uma admiração ali, né? Esse amor de investimento também começa quando os encontros deixam de ser novidade, você começa a conhecer a realidade da rotina do outro, né? Então já não é mais date, vocês já tem certas coisas que são clássicas, tipo, todo sábado a gente se vê, né? Já tem ali uma rotininha de casal, que é muito gostosa, né? E aí, tem um detalhe também. Por que eu te chamo de amor e investimento? Porque enquanto vocês buscam essa compatibilidade e alinhamento de valores, também começam a surgir pequenos conflitos, porque convenhamos, vocês se amam, vocês estão juntinhos, mas vocês não são idênticos, são 2 universos em conflito. Então, de repente, ele é mais do rock e você é mais do MPB, ele gosta mais de filmes de drama e você é mais de filmes de terror e suspense, né? Ele é mais da bicicleta e você gosta de correr. Ele é mais de tomar drinks destilados e você é fã de cerveja artesanal. Não é bem um conflito, mas nem tudo tá batendo, né? Você gosta de acordar cedo, ele acorda mais tarde. Você é do tipo que gosta de parar de trabalhar às 6 e ele trabalha até às 10. Ele é empreendedor e você é CLT. Ou você, sei lá, curte moda e ele é mais ligado a um lance de skate e de sei lá, moda urbana, e você é mais de uma moda shopping. São 2 coisas que conflitam, né? Então, como é que vocês enlaçam isso tudo? Vão surgir pequenos conflitos, podem surgir algumas discussões aqui e acolá, mas sem grandes problemas, né? Então, você quer andar de skate? A menina comprou lá um skate novo e quer ir ali na Praça do Gaúcho, aqui em Curitiba, para andar de skate. A guria vai lá andar de skate com as amigas, enquanto você prefere ficar no shopping, sei lá, tomando café no Starbucks. Tá tudo certo. Então, tem hora pro skate, tem hora pro Starbucks, e tá tudo certo, né? E aqui o amor aprende também que ele se alimenta dessa imperfeição, né? Então, é amor, só que agora tem um investimento mais ligado a uma ideia de futuro, de valores, de ritmo de vida e de construção de planos, respeitando as diferenças um do outro. Então, um quer ir para o Pantanal, o outro quer fazer um cruzeiro. Então, vamos fazer um cruzeiro primeiro no mar Mediterrâneo, e depois a gente vai para Bonito, por exemplo, para nadar no Rio Sucuri. E assim as coisas vão se alinhando. Então, você começa a investir, você já conhece algumas das diferenças e os valores já estão alinhados.
Partindo desse amor e investimento, a gente começa a entrar no amor raiz, que é quando o vínculo começa de fato a se firmar. E aqui ele já vai para o nível, a gente já está em qual andar? A gente saiu do amor faísca, passamos pelo amor investimento, estamos indo para o terceiro andar. Espero que você não tenha pego o elevador e prefira ir de escada, né, que é muito mais saudável. Então, amor raiz, o que é? O amor raiz é quando o vínculo começa a se firmar, ou seja, a árvore de você já está fincando as suas garras de madeira ali no solo, né? O que eu acho importante dessa fase? Por que eu difiro ela do amor e investimento? Isso aqui é o Edu falando, tá, gente? Isso aqui não é ciência, não. Sou eu. Então, é como eu sinto, mas acho que muita gente vai se identificar. Aí vira ciência do mesmo jeito. Mas enfim. Nesse momento, vocês vão perceber que o amor ele tá tão bem estruturado, ou seja, vocês respeitam as diferenças um do outro, tem a rotina, tem os planos, já falaram sobre finanças, sobre política, sobre religião, sobre filhos, sobre futuro. O que surge aqui? Uma coisa muito preciosa que eu falo nos episódios de 35 a 38 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, que é o quê? O apego seguro. Vocês começam a entrar no apego seguro, tá? O que é o apego seguro? Você se sente amada e você ama também. Você se sente admirada, mas também admira. E aí, o relacionamento, ele não tem ansiedade e não tem evitação. Tá? E quando você se encontra num vínculo seguro, não tem tantos ciúmes, ou praticamente não tem ciúmes, não tem cobrança, não tem insegurança. O que pode ter aqui, que eu acho que também às vezes é bom, é uma leve ansiedade. Eu acho que a ansiedade, quando ela é só uma pitadinha assim, de pimentinha na relação, ela é muito boa. O que é essa ansiedade? É a vontade de ver, a vontade de fazer acontecer, a vontade de dar um presente, a vontade de estar junto, é aquela saudade intensa, é aquela vontade de agradar, né, de transar bastante, beijar bastante, se declarar, fazer surpresinhas e mimar e fazer cafuné. Então, assim, acho que tem um pouquinho de ansiedade também, vale a pena junto com o apego seguro, tá? Outra coisa que tem aqui no amor raiz, que já tá fincando no solo, que é ter uma forte confiança, ter muita intimidade emocional e entrega. Então, eu nunca me esqueço de uma vez que uma namorada minha falou pra mim assim, ela passou mal e ela me ligou. Na época não existia o WhatsApp, foi em 2008 isso, e ela mandou um SMS dizendo assim, Du, tô passando muito mal, me ajuda. Eu falei, nossa, onde é que você tá? Eu falei, tô saindo da faculdade, eu falei, tô indo pra aí. Ou, ela falou, não, eu vou pra sua casa que é mais perto, eu pego aqui não sei se, não, na época não tinha Uber, como é que ela fez? Eu não lembro se ela pegou o ônibus, é que era perto realmente, então ela tava passando mal, mas ela falou assim, Du, eu entro aqui no ônibus que é rapidinho, chego na tua casa em 15 minutos. E ela foi, e quando ela chegou lá em casa, ela falou assim, caralho, eu liguei primeiro pra você ao invés de ligar pra minha mãe. Isso mostra o quanto realmente você é importante na minha vida. Eu falei, que lindo. Então, assim, foi realmente legal. Então, já tem essa intimidade emocional, essa entrega, né? Tem uma confiança muito grande. Vocês já são carne e unha, alma gêmea, bate coração, como diria Fábio Júnior, né? Então já tem uma química emocional muito forte além da física. Então não é só sexo, não é só casual, já tem uma conexão muito forte, né? E aí vocês têm conversas profundas, tem muita vulnerabilidade, você fala dos seus medos, você fala do que você não quer, você sabe dizer não, você sabe impor limites sem que isso ameace a relação, e vocês já falam sobre todos os assuntos, né? Já não é mais só aquela adrenalina, vocês dois de fato já constituem uma união, né? É o eu começando a encontrar um lugar dentro do nós, né? Vocês já são uma unidade de duas pessoas. E aqui, né, quando as raízes crescem, o vento, né, ou os ventos, eu diria, já não assustam mais, né? Passada essa fase boa de amor raiz, ou seja, o vínculo está firmado, aí eu acredito que a parada toda mude e evolua para o quarto andar, pegar uma escada, para o amor transformação. Que é quando eu acho que passa da paixão para o amor profundo, passa do amor de nível inicial e passa para um amor realmente transformador, em que tem menos intensidade física. Eu digo assim, não estou dizendo que some o sexo, mas é natural que vocês passem a transar menos. Mas não porque acabou o tesão, é porque vocês começam a encontrar prazer em várias atividades. E esse é um papo muito legal que eu tive com uma namorada minha há muito tempo atrás, em que a gente um dia teve uma conversa que foi assim, a gente transava muito e tal, e teve um momento que a gente tava ou jogando videogame, assistindo um filme, e a gente tava abraçados, e quando acabou, não lembro se foi o jogo, não, acho que a gente tava assistindo um filme, acabou o filme, a gente se olhou, e a gente começou meio que chorar juntos ali, emocionados com o filme, e o quanto o filme se conectou com a nossa história.
E a gente contou, caralho, isso aqui é tão prazeroso quanto transar. Lógico que a gente transou depois, mas a gente começou a perceber que a conexão, ou melhor, a gente podia sentir prazer de muitas formas, não era só o sexo que nos conectava e nos dava um gozo, por assim dizer. Então, a gente passa a transar menos e começar a também colocar intensidade em outras coisas. Então, numa parceria, em cumplicidade, na estabilidade, em falar sobre a vida, em falar sobre a saúde, enfim. E aí o amor começa a te transformar, porque essa pessoa começa a influenciar realmente a sua vida. Né? Eu acho que nessa fase do amor transformação, você vai consultar muito o seu parceiro ou parceira a respeito do que fazer. Então, se você vai mudar de carreira, você pergunta pro seu parceiro. Vocês já são aqui melhores amigos. Tá? Eu acho que toda relação amorosa para dar certo, ela começa com uma amizade, ela evolui com uma amizade, mas tendo a intimidade física e passional, obviamente, né? O eros, que é o que o Platão falava lá. Então já tem a vasopressina, que é aquele, né? E a oxitocina já estão atuando mais fortemente. A oxitocina, ela faz aqui com que se crie uma dependência, né? Uma dependência emocional positiva. Que sempre lembra, a gente tem dependência emocional negativa, que é aquela obsessão doentia, o relacionamento tóxico do qual você não consegue se livrar, e tem a dependência emocional positiva, que é quando vocês dependem um do outro, mas vocês vivem numa simbiose. É uma coisa que nutre, que alimenta positivamente a ambos. Então, por exemplo, coisas que a ciência já comprovou. Os sistemas imunológicos de vocês entram em sintonia, tá? Se um tá doente, o outro também entra. Se um tá bem, o outro também tá. Né? Você já consegue se comunicar só pelo olhar. Sabe quando você olha assim, já sabe o que o outro tá pensando? E já sabe se o outro tá bravo. Vocês começam a falar parecido. Você vai no mercado, já sabe o que ela quer ou o que ele quer. Né? Se vocês têm uma rotina em conjunto. Você já antecipa, o cara já sabe o ciclo menstrual da garota. Uma dica que vocês podem até ter um aplicativo de ciclo menstrual e compartilhar. Daí o cara instala no celular dele e ele consegue ver quando que a garota apresentar em TPM. Tem notificação, ajuda bastante. Você sabe o ciclo todo, acho bacana acompanhar. Enfim, só uma opinião. Então aqui vocês já estão numa simbiose. E eu tenho o episódio 59, que fala sobre a dependência emocional positiva e negativa e identifica a diferença, caso você tenha ficado curioso e queira dar sequência aqui no papo que a gente está tendo aqui agora, tá bom? Evoluímos do nível do amor transformação, a gente vai para o último nível, que eu acho que é o amor definitivo. Dá para crescer mais do que isso? Talvez não, mas dá para ficar mais profundo. Ele assim não vai ter grandes novidades, o amor já está definido, já é o que é o amor consciente, é um amor maduro, é um amor presente, é um amor significativo e é o que eu chamo de amor escolha. Aí sim a gente vai falar, amor é uma escolha, a partir daqui sim, por quê? Agora você já sabe tudo sobre a sua parceira ou sobre o seu parceiro, já passou por poucas e boas, por ótimos e péssimos momentos, mas a individualidade é super preservada, né? Vocês têm os momentos a sós, cada um na sua, mas também tem um momento em que vocês estão juntos. Então, você já sabe o espaço um do outro, né? Você já sabe o espaço do outro, vocês já estão ali num ritmo em que tudo é meio que no piloto automático. E muita gente confunde essa etapa com tédio. Agora a relação ficou sem emoção. Não é, que você já conhece outra pessoa. Mas o que eu acho importante é que o grande erro que mataria o amor escolha seria vocês simplesmente se privarem de individualidade. Então, o que eu vejo aqui muito casal que toma no cu por fazer isso, que é o seguinte: vocês fazem tudo juntos, academia juntos, vocês vão pro mercado juntos, vocês dormem juntos, no mesmo horário vocês tomam banho juntos, vocês vão no cinema juntos, vocês compartilham dos mesmos amigos, vocês vão comprar roupa juntos, vocês fazem tudo juntos. A gente tem que assistir uma série na Netflix, tem que ser uma série que os dois gostem. Não pode, sei lá, na sexta-feira o cara vê a série que ele gosta e o outro cara vê a série que ele gosta no sábado, né? Então assim, os casais podem e devem dividir. Então é muito importante ter individualidade. E quando eu tenho individualidade com as minhas parceiras, o que eu faço? Tem momentos, cara, eu vou ficar sentado no sofá lendo um livro, enquanto ela tá, sei lá, ali no TikTok, ou ela tá fazendo um trabalho, né, ali do trabalho dela, enfim, resolvendo um pepino, alguma coisa ali, ou tá tendo alguma ideia, ou simplesmente eu vou ali pra cozinha fazer uma pipoca pra gente, né? Então assim, vocês fazem coisas juntos enquanto ela tá ali, sei lá, conversando com uma amiga, mas tá ali do seu lado. Ou uma coisa que eu acho muito legal de fazer também, eu preciso estudar pra prova, ou ela precisa estudar pra prova, vem aqui em casa, fica estudando, fica ali na sala, eu fico aqui no quarto trabalhando. Ou seja,
existe uma convivência junta, mas fazendo coisas separados, entende? Então vocês não precisam fazer o tempo inteiro a mesma coisa, então a individualidade é preservada. Então é o amor consciente, em que você percebe que você é nós, né? Vocês são uma unidade, mas dentro de cada unidade existem particularidades que são respeitadas. Sem ficar com cobrança, e aí você tem os momentos com seus amigos, ela tem os momentos com os amigos dela, e tudo flui. Cada um na sua, mas sempre juntos, né? Outra coisa importante, os planos futuros estão alinhados, né? Agora, outra coisa que é muito importante no amor escolha, as mágoas estão resolvidas. Isso é muito importante, vou até falar de volta, né? As mágoas estão resolvidas, ou seja, não existe ressentimento acumulado. Tem até um episódio aqui que fala sobre, né, os grandes erros. Deixa eu ver aqui certinho para passar para vocês. Pronto, agora eu consegui ver para passar para vocês. É o episódio 51, uma boa ideia. Quem é dos anos 90 vai lembrar disso. Então, no episódio 51 eu falo dos 4 erros que separam os casais. São os 4 cavaleiros do apocalipse dos relacionamentos. Que é o quê? Ressentimento, tratamento de silêncio, falta de respeito, e o quarto agora eu esqueci. Tá, mas enfim, quando vocês conseguem consertar as mágoas, não tem joguinho, não tem cobrança, não tem DR que toda vez vai retornar aquele assunto que não está resolvido, ou seja, as mágoas estão resolvidas, ou se não estão resolvidas, são assuntos tão pequeninos que incomodam um pouco. Tá, lendo lá no começo, poxa, você esqueceu do nosso aniversário de namoro, ou te dei um presente, você não gostou e não conseguiu disfarçar, eu fiquei chateada, ou eu disse que te amava e você falou obrigado. Então assim, já tá resolvido. Então assim, o amor escolha é quando já o que era pra dar certo já deu certo, o que era pra dar errado já deu errado, e ainda assim vocês se gostam para um caralho. O amor é intenso, então vocês escolhem, é um amor consciente. Vocês sabem o que dá certo, o que não dá, vão ter dias bons, vão ter dias ruins e tá tudo bem. Vou dar 2 grandes exemplos disso, tá? Um deles, voltando pro Senhor dos Anéis, eu sei que aqui eu vou falar de uma amizade, mas acho que o amor de amizade é muito parecido com o amor romântico quando já está bem evoluído, tá? Que é o amor de escolha, é o amor consciente. Que seria o Frodo e o Sam, né? O Frodo e o Sam, Wise, Gandhi. O Frodo e o Sam, eles têm uma relação de amor muito bonita. Então o Frodo ali é o cara que tá carregando o anel, enquanto o Sam é a parte mais emocional, é a parte mais racional da relação e tá ali sempre tomando conta do Frodo. Então a simbiose entre os dois é maravilhosa, então eles sabem o que tem que fazer. O Sam é um cara mais consciente, enquanto o Frodo, quando tá sendo contaminado pelo anel, ele é um pouco mais impulsivo, um pouco mais medroso, às vezes ele hesita, mas no final quem salva a Terra-média de Sauron é o Sam que carrega o Frodo lá, porque o Frodo não tá querendo destruir o anel, já tá totalmente contaminado, vai lá oh meu Deus, o Gollum e salva a porra toda arrancando o dedo do Frodo, né? Enfim, dei spoiler, mas gente, o livro tem 200 anos já, não vem me encher o saco. 200 anos não, é lá da Segunda Guerra. Então, o Frodo e o Sam têm uma relação muito bonita. Então, cada um tem a sua personalidade, mas eles convivem muito bem. Tem momentos de briga, tem momentos de conflitos. Tem uma hora que o Frodo manda o Sam pastar, depois ele volta. E no final tudo se resolve. Então, é um pouquinho assim. E outro... Eu ia falar casal, mas o Frodo e o Sam são um casal. Mas agora falando de um casal que é o Iberê e a Mari, lá do canal do YouTube, o Manual do Mundo, que eu adoro, amo de paixão. Um dos maiores canais de YouTube do Brasil. Os dois, cara, são um casal muito pra cima, eles são super conectados, trabalham juntos, o canal é todo seguido, todo feito por eles. Não tô dizendo que vocês têm que trabalhar juntos para serem um casal eficiente, mas eles são um casal raro que deu certo. E tem uma entrevista deles num podcast chamado Inteligência Limitada, em que o cara entrevista o Iberê e a Mari, eles contam um pouquinho como é que é a dinâmica deles. Então tem briga, tem desavença, tá? Então todo casal briga, sim, mas lógico, depende do nível, mas assim, existe um respeito, uma admiração muito grande um pelo outro, e realmente é uma forma da gente poder enxergar um casal que soube se identificar nesse amor escolha. Já tem 2 filhas, então eles sabem muito bem o que tá rolando e o que estão fazendo. Já surge uma irmandade, mas ainda tem paixão, tem tudo mais. Pelo menos é o que eu vi, né, gente? A gente não sabe também os bastidores, mas dá pra ver se vocês estão juntos há tanto tempo, a coisa deve estar dando certo. Então, para mim, Edu Baggio da Silva Sauro, a partir desse momento, né, deste ponto em diante, para mim, o amor é eterno, o amor escolha é eterno. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que a pessoa me magoe muito, ou eu magoe muito essa pessoa, e a gente se separe, eu ainda torço pela felicidade dela, tá? E sabe por quê? Olha,
Porque assim, mesmo que eu não acredite em Deus, né, que eu seja um cara ateu e tal, eu gosto muito dos ensinamentos de Cristo e eu prefiro não desejar o mal a ninguém, ou pelo menos a quase ninguém, né? Então, eu acho que isso é bem importante porque você já conhecia o melhor e o pior de uma pessoa? Ok, às vezes não teve compatibilidade, a relação ficou tóxica, ela se desgastou, não deu certo, às vezes a relação tá boa, mas a gente quer coisas diferentes. O fato de que uma pessoa me magoou não quer dizer que eu vá querer me vingar, desejar o pior pra essa pessoa, querer dar um sermão nela, como eu falei no episódio anterior, que foi o episódio 114, que é por que tanta gente é cruel no término, que é o episódio anterior a esse. Justamente, cara, se não deu certo, tá tudo bem. Por mais que a pessoa tenha me feito mal, eu torço por ela. De verdade, porque eu acho que, cara, todo mundo erra. E chega num ponto que o amor, ele se torna definitivo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que conviver com a pessoa e mantê-la na minha vida. Eu apenas desejo o bem, né? Não desejamos mal a quase ninguém. E muito bem, chegamos até aqui. O que vocês acharam? Se vocês concordam com o que eu falei, comentem aqui nos comentários pra mim. E antes da gente fechar, uma coisa muito importante, que é a frase final pra gente refletir. Eu sempre trago aqui uma frase de reflexão. Se você chegou aqui a primeira vez e está escutando esse podcast, tem acontecido bastante. Eu sempre tenho uma frase pra gente refletir. E a frase de hoje é do Antoine de Saint-Exupéry, desculpe meu francês, que é o autor de Pequeno Príncipe. E essa frase é muito bonitinha e diz assim: o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Então, quanto mais você divide o amor, mais ele cresce. Então, meus amores, a minha mensagem final é: o amor é simples, o amor tem que ser abundante, o amor tem que surgir fácil. Se a gente odeia com facilidade, a gente também tem que amar com facilidade. Então, se você tá aí com um ficante, se conheceram 1, 2 semanas, tá amando, mas é um amorzinho pequeno, mas é um amor. Tá com vontade de dizer que ama? Diga. E se uma pessoa te disse desde o começo que já te ama, não se assuste, não precisa ficar com medo, a pessoa só te quer muito bem, tá? Mas eu te amo, eu te quero bem, aquela música do Tim Maia. Valeu, gente. Obrigado se você chegou até aqui. Obrigado por prestar atenção ao meu trabalho. A gente se fala na semana que vem. Beijos e muito amor pra vocês. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe.